É o seguinte, quando começa a quebrar as coisas dentro de casa, é sinal que alguma coisa errada está. Não é verdade? Como é que o rei Faraó percebeu que Abraão, nosso pai, não era só irmão de Sara, mas ele era o esposo de Sara. Alguns fenômenos foram acontecendo e os caldeus avisam logo, os caldeus que eram especialistas nisso, e Abraão também era caldeu, e avisaram, tem alguma coisa errada aí. Então o rei ficou procurando o que é que tinha errado. Olha bem, um rei que manda matar, que manda fuzilar, ele percebeu que tem alguma coisa errada contra a lei do universo. E ele ficou procurando o que era. Era Abraão, que Abraão não era só irmão de Sara, Abraão era marido de Sara. E aí ele percebeu Abraão brincando com Sara, que não era brincadeira de irmão, era uma brincadeira mais séria. E aí ele repreendeu Abraão e não recebeu nenhum presente que deu a Abraão e mandou Abraão embora. Certo? Então, os objetos quebrando dentro de uma casa pode representar algum tipo de displasia energética, como displasia hormonal. O que a displasia hormonal faz? Menstrua demais, menstrua de menos, cria, como é o nome? Aquele negócio que cresce pus, espinha, coceira, língua partida, você faz, a língua está toda partidinha, quando falta ferro ou falta algum elemento no sangue. Há uma displasia hormonal e você pode olhar a língua de que quem tem displasia hormonal, a língua toda partidinha, como se tivesse passado a faca. A displasia energética produz algumas reações, como quebrar espelho, parar relógio, quebrar carro, né? Ninguém quer que nada quebre. Porém, você tem que consertar essa displasia energética. As pessoas podem fazer algo e não ter displasia. E fazer o mesmo algo e ter displasia. Exemplo. Da onde vem os poltergeist? Vem de displasia. Exemplo. Há casos, eu já acompanhei casos onde a irmã ela tinha um chamego com o namorado. Tudo bem, namorado dela, mas ela ficava com muita culpa. Então as coisas da casa do pai dela, da mãe dela, quebraram tudo. O carro do pai, o cavalo caiu. Porque é difícil um cavalo cair, né? O cavalo tropeçou, caiu. O pai caiu, a mãe levou uma lapada. Porque ela transava com o namorado e ela ficava, ai, eu não quero transar, não quero. Aí transava. Certo, tudo bem. Aí vem o poltergeist, né? Os espíritos que agem na displasia. Esse mesmo caso, eu acompanhei uma que ela transava com a mão na cabeça para não perder o juízo e não tinha displasia. Então, eu tratei dos dois casos. Porque a irmãzinha Tontonha está dando para o namorado e a casa está toda quebrando. E por que Severina dá e não quebra? Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? E aí eu cheguei a uma conclusão. Ou seja, o pastor é como se fosse um médico. Por que Tontonha dá e tudo se quebra? Os pais vão para a igreja, na hora que vai comprar o pão, na hora que vai para a missa. Tontonha, tome lapa. Aí fica, não, e dando, não. E a Severina? A Severina dá mesmo. Dá até com o pai em casa. Oxi, que lasqueira é essa? Aí o religioso, ele diz, é pecado. Pecado está no ar. Sim, mas uma está dando, a outra está dando. Todas as duas estão pecando. E por quê? Está quebrando as coisas da casa de Tontonha e não está quebrando a casa de Severina. Quem está entendendo, gente? Quem é que vai comentar comigo? Epa, Dina! Dina, parabéns, vou tirar meus 2 chapéus para você. Obrigado, é isso que eu gosto, gente. Quando vocês participam, tirei meu chapéu para tu, tá? Sentimento de culpa. A primeira dá e fica com sentimento de culpa, e dá de novo e fica... E a segunda não tem sentimento de culpa, ela dá e tá dado mesmo. Aí a energia da primeira gera displasia. Aí ela fica... E aí, velho... Aí quebra tudo, o cavalo cai, o carro quebra, tudo quebra, ainda tem um poltergeist que vem por causa disso.
Porque todo poltergeist envolve sexo e culpa. Todo. E o segundo caso, que a menina dá com a mão na cabeça. E ela não tem culpa, ela disse, eu tô dando mesmo porque eu tô com vontade. E o seu pai? Não, meu pai não liga não, ele manda a gente pro quarto, no quarto a gente tranca a porta e... Tiplá, tiplá, tiplá. Eita! Bem, se fosse o pecado, então seria pecado para uma e para outra também. Se fosse consequências do pecado, então uma se ia lascar e o pai da outra não quebra nada. Chamado displasia energética. Vem por causa da culpa que a outra acha que tem, que a outra não devia ter dado, eu não vou dar, já dei. Aí eu não vou dar de novo, já dei. Oxi, eu não quero, oxi, Virgem Maria, é sem querer querendo, não é? E a outra diz, não, vem cá, chegue. E aí? Bora, pronto. A culpa, ela gera uma energia, e a energia descarrega nos elementos da casa. A culpa, a alegria, o ódio. Entendeu? Então, olha bem. Quando começa a quebrar alguma coisa em casa, é um sinal. Coloca aí pra mim. Um sinal. Um sinal. Sinal. É um sinal, tá? De energia em displasia. Coloca aí. Energia em displasia. Energias em displasia. O que é displasia? Descontrole. Zizi, Porque eu falo tanto alemão que eu esqueço de falar português. Então, assim, pode ser uma macumba? Pode. Pode ser um feitiço? Pode. Pode ser um objeto amaldiçoado? Pode. Pode, às vezes, até as cartas mesmo. Estoura o alarme, quebra as coisas. Antigamente eu guardava as cartas aqui, onde eu tô. Mas quebrava tudo, velho. Entendeu? Aí então hoje eu guardo na igreja e ainda boto uma pedra em cima. Você botando a pedra em cima, e como a igreja é um lugar colelé, sabe o que é colelé? Coletivo? Então a ação é menor. Entendeu? Então assim, os objetos... Agora vai vir a surpresa aí pra você, tá? Vai vir a surpresa. Primeiro, Joel tá falando. Joel é o nome do meu pai. Seu Joé. Joé Martins. Primeiro, sinal. Segundo, energia em displasia. Então, essa energia em displasia, ela pode acontecer conforme a mente da pessoa. Entendeu como é a coisa? Eu posso citar para você aqui dezenas de casos que eu acompanhei igual. Um teve problema, quebrou foi tudo, houve acidente, até morreu. E o outro não houve nada. Então, ou Deus está castigando só um tipo de gente, ou não é castigo. É uma questão energética que Faraó percebeu. Ei, está acontecendo alguma coisa errada no palácio, velho? O espelho do palácio quebrou, a esteira de fazer física quebrou, o relógio parou. Tem alguma coisa... E no palácio tinha gente de todo tipo, tinha um harém cheio de mulher. Olha, tem alguma coisa errada. Aí ali ele consultava como é o nome dos caras? Caldeus. Chame os caldeus, que eles entendem dessas coisas. Cadê o... Sim, senhor. Tá quebrando tudo. Eu tava dormindo, o lençol puxou, a porta bateu. Olha, aos caldeus. Será uma macumba? Será um feitiço? Porque comendo, tava todo mundo comendo todo mundo. No palácio todo mundo come todo mundo, né? Oxe. O que tá havendo? Fique atento, ó rei, alguma coisa errada está. Errado o quê? Num palácio enorme, com mais de 10 mil pessoas dentro do palácio. Será que não tem nada de errado? Será que não tem um chifre? Será que não tem alguma coisa errada? Envolvendo o senhor, ó Santíssima Rei. Olha, os caldeus, fenícios e sumérios, eles gostavam muito dessa área de sonhos, espiritualidade. E lembre-se que Abraão era caldeu. Ele era antes dos caldeus, ele era Ubaida, pai dos caldeus. Os Ubaidas chamavam-se roxos. Olha, menina veneno, o que será? Aí o rei foi dormir, teve um pesadelo, alguém beliscou a bunda do rei, o rei, ai! Aí o rei levantou, tem alguma coisa errada, vou olhar pro relógio, o relógio parou, o espelho quebrou,
Virgem Maria, o celular quebrou. Virgem Maria, Virgem Maria, Virgem Maria. Bem, será que é lepo-lepo? Mas lepo-lepo no palácio era toda hora. Será que alguém tá botando chifre? Ah, chifre é coisa que bota na cabeça dos outros. Eita! O que será? Aí o rei foi... Eu vou tomar um azinho. Abriu a janela e... Abraão é aquele cara lá de Ur, né, que eu dei um bocado de ouro pra ele. Sara, aquela Ubaida que eu tomei pra ser minha esposa. A Sara é irmã de Abraão. Oxe, Sara correndo pra moita sagrada e Abraão correndo atrás. Abraão não disse que era irmão de Sara? Isso não é coisa de irmão, não. Eita, show! Show-me os caldeus agora! Os caldeus, sim, mestre, sim, senhor. Olha o comportamento deste irmão com esta irmã. Olha! Isso não é comportamento de irmão com irmã, não. Isso é de marido e mulher. Chame Abraão agora! Chame! Aí chamaram Abraão. Abraão, sim, senhor. Por que fizeste isso? Olha, veja que o rei não perguntou nada. O rei já foi dizendo, já foi sentenciando Abraão. Por que fizeste isto comigo? Abraão, te dei tantos presentes em ouro e prata, diamantes, inclusive lá da Amazônia de Ratanabá. E por que fizeste isto comigo? Disseste que Sara era tua irmã, eu vi na janela, eu estava de butuca de olho. E você não estava brincando de irmãozinho com ela não, tá? Epa! A brincar de priminho é tão bom, brincar de priminho. Olha! Abraão disse, de fato, ó rei, eu menti. Ah, não, ele não disse eu menti, não. Ele disse, de fato, ó rei, eu sou irmão de Sara, mas sou marido também. Olha, Sara é minha esposa. E eu não te contei por medo do Senhor me matar. Olha, tá escrito na Bíblia, velho. Aí não tem, aí tá preto no branco. E o rei olhou, que o rei podia ter matado Abraão, tomado o ouro de volta. O rei olhou. Lembra que aquele rei era Ixon. Era um rei, não era egípcio não. O rei egípcio matava logo, né? O rei egípcio que nós conhecemos hoje era um povo menos provido de sabedoria. Aqueles de Abraão, de José, eram mais sábios. Eram faraós chineses. O senhor? Traga-me café agora, que eu sou o rei do Egito. Oxe, peraí, meu amigo, eu sou o rei do Egito. Traga um cafezinho quente pra eu, por favor. Serva-me! Serva-me! Gente, aqui. Ei, não, derrame não. Derrame não, meu amor. Dá pra você trazer pra mim? Dá, porque eu tô falando do rei do Egito, aí eu filosofei, encarnei o rei do Egito. Não encarnão. Encarnão? Encarnão. É porque o rei era muita autoridade, né? Não encarnão, porque eu vou jogar isso aqui em tu é rápido. Sim, senhora, sim, senhora. Aí, olha, derrame não, viu? Aí os equipamentos queimam. Derrame não. Que eu tava falando do rei do Egito, aí eu entrei em sintonia com o rei do Egito, entendeu? Você sabe que o rei do Egito era Oda, né? Amo tu, por favor, tá? Me traga um cafezinho quente. Olha, a displasia energética. Então, olha, aí você tem uma verdadeira lição de energia. Primeiro, ele expulsa Abraão. Não quer conversa. Segundo, ele não pede nada de volta. Pedir presente de volta é uma lasqueira, viu? Por favor. Se você tem uma namorada e termina com a namorada, não pega a calcinha que deu pra ela, não, por favor. Tem uns cabas miseráveis que namoram com a mulher 10 anos e depois, eu quero a calcinha de volta, tá? Aquela calcinha que eu lhe dei há 5 anos atrás. Boa tarde. Tu tá por fora, tem gente miserável por aí. Minha filha. Obrigado, meu amor. Aí a namorada, depois você vai ter que devolver os que eu dei pra você também, né? Os momentos. Então preste atenção. Faraó não quis nada de volta. Disse, saia da minha terra, pegue a tua mulher e saia com tudo que tens. Olha, ele sentenciou Abraão. Pega a tua mulher, pega tudo que tens, saia.
Ele não mandou matar, não mandou castigar, não colocou tornozeira eletrônica em Abraão. Jamais aceita um presente de volta. Jamais. Joga no lixo ou dê para outra pessoa. Não aceite de volta. Ó, eu estou te avisando, não aceite nenhum presente de volta. Presente, mesmo que seja um prego, guarde ou devolva. Devolva assim, dê para outra pessoa, né? Nem peça presente de volta, por favor, né? É um perigo muito grande pegar presente de volta. Vem cheio de creca. E Faraó sabia disso. A Bíblia é cheia de código. Então Abraão pegou Sara, que era a mulher dele, e irmã. Sara era casada com a irmã. Aí fica um monte de crente dizendo, não pode casar com a prima, não pode casar com a prima, é mesmo, né? Então, depende da prima. Ó. E aí, ele foi embora e foi rico. Abraão foi rico, podre de rico. E saiu com sua mulher roxinha, porque Sara era roxa. Sara era Ubaida. Veja aí no nosso canal, Sara era Ubaida. Então, a displasia. Agora, vê um mistério que você não tem na internet. O mistério é, quando quebrar um negócio, deixa quieto. E se a própria pessoa devolver o presente, joga no lixo, joga na baixa da égua, joga para um inferno, dê para um pedinte. Mas às vezes é um presente de valor. Não aceite de volta. Não aceite. Então, nem foto, nem nada. As pessoas pedem foto com medo de macumba, né? Mas assim, o relógio, cara, você dá um relógio caro para a pessoa, né? Mas se a pessoa for devolver, diga, não, fique. Não aceito de volta, não. Aí se a pessoa for devolver, você não aceita de volta. Ou você deixa lá onde a pessoa está, ou a pessoa pega e dá para um pedinte, dá na igreja, alguma coisa. Depende do valor, né? Que isso vai de 0 a 100, né? Então, agora vem o mistério. Mistério, quem gosta de mistério? Quem gosta de mistério, diga eu. Olha, preste atenção. O mistério eu sei que ninguém gosta de quebrar nada. Mas o quebrar é um livramento, tá? Já aconteceu, da pessoa me devolver. Eu vou dar em Brem. Vou dar em Brem. Eu não entendi, vou dar em Brem? Se a pessoa devolveu, você dá para outra pessoa. Não fica com ele, não. Vamos dizer, um relógio de homem. Você pode dar para um pedinte, pode dar para uma igreja, pode dar para o seu pai. Tá entendendo? Não acho muito bom, não. Porque o espiritualista, ele consegue botar dentro de um presente devolvido qualquer coisa, morte, espírito. Ele joga dentro do objeto, Mas às vezes a pessoa não é espiritualista, nem mexe com isso, tudo bem. Mas assim, não é bom. Não é bom. Depende, né? Você tem um carro, aí o cara devolve o carro para você. Você deu um carro. É um bem muito alto, né? Então o que é que deve fazer com esse carro? Venda ele. Depende tá entendendo? Aí você limpa o dinheiro, lava e pronto. Lavar o dinheiro espiritualmente. Mas se ficar com o carro, benza o carro, é um perigo, mas é benzer o carro, tentar limpar o carro. Porque pode ser que aconteça algum acidente com esse carro, entendeu? Mas se você benzer o carro, mas tem que fazer alguma coisa, tá? Isso está na Bíblia. Quando Israel conquistou Jericó, o Josué proibiu de pegar qualquer coisa, a não ser ouro e prata. Qualquer coisa. E olha que tinha flecha, tinha cavalo, tinha jumento. E quando Israel atacou Jericó, foi no mês de junho. Foi dia 23 de junho, foi dia de São João. Foi. No dia de São João, vai amanhecer o dia. Vou lá em Jericó, lascar aqueles caras. É mês de São João. Quando Israel atacou Jericó, era o mês da colheita. E o mês da colheita é o mês de junho. Mês de June. Deusa June, por isso que o nome é Júnior. Vem de uma deusa. De um deus, a deusa June. É Deus ou é Deus? Deixa eu ver. É deusa, June. E ela é uma deusa boa, tá? Deusa June. Lara. É bonita, bicho. Que deusa linda. Ai, meu pai. Olha,
Bonitona, parece Alcione, mas a Alcione é mais bonita, tá? Vige! A deusa Juna. Tem que falar, apanha, né? É linda a dona deusa Juna, é a deusa da fertilidade. Essa deusa não dá muito problema não, tá? Ela é mulher, ela é feminina, feminina demais. Ela é a deusa da beleza, da fertilidade, ela adora ter filhos, ela é caseira, essa deusa. Essa deusa a Igreja Católica gosta dela, por isso o mês de junho. É a deusa Juno, a deusa da força, da vitalidade. Ela não é muito de lepo-lepo não, ela é mais uma doninha de casa, tá entendendo? Para usar no final de semana. Vige! Ela é bonita, é linda, simpática. Já Ísis, Osíris, aí a minha amiga é lepo-lepo só secos. A deusa Júnior não, ela é da alegria, da fertilidade, ela é uma mulher verdadeira, é como se fosse uma mulher, uma marida, uma esposa, E aí ela é linda, a cara dela é linda e ela é conhecida desde a antiguidade. Ela parece que é família daquela deusa chamada Fortuna, ela não gosta de sacrifício de criança, macumba, feitiço, ela não gosta disso não. Ela é da fertilidade. E é uma mulher, ela não é aquela saradona da barriga de tanquinho, ela é uma mulherzinha com buchinho, barriguinha, ela é linda, é como se fosse uma fazendeira. Eita! Eu acho tão bonita a Júnia. O nome não é Júnia, é John. Ela é boa esposa, ela não tem história de frescura com ela, os cultos que eram dados a ela eram festas, casamentos, namoro, diferente de outras deusas que era suruba, tá entendendo? Olha, aí ela foi atribuída a Hera. Não, Hera não tem nada a ver com Júnia. Hera é prepotente, é doida. Hera é meio maluca da cabeça. Júnior não. June é uma esposa legal, tá? Aí como os romanos eram parentes dos gregos, aí eles disseram que é Hera, não tem nada a ver uma coisa com outra. Veja aí, deusa Hera e deusa June. Tem um vídeo nosso, tá? Aí um mês foi mantido, mês de junho. Na verdade é June. Judas devolveu as moedas. Quem recebeu? Quem foi que disse isso? Maestro Madruga. Olha, mas muito obrigado, maestro. Valeu, eu tinha esquecido da minha cabeça. Judas devolveu a moeda e os judeus não queriam receber, que disse que era moeda de sangue. Então, tem moeda de separação, tem moeda de briga, tem moeda de disputa. Aí os judeus disseram, não vai. Logo quem? Judeu que gosta de dinheiro? Judeu gosta de dinheiro, eu também gosto, tá? E aí, o judeu olhou e disse. Aí teve um que disse, vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar um campo. Comprou um campo, fizeram um cemitério e eles e seus filhos se enterraram nele. Deu sorte esse dinheiro? Deu sorte? Deu sorte? Não deu, velho. Não deu. Agora sim, lá vem o mistério. Primeiro mistério deste tema, um mistério que ninguém sabe. Quando as coisas se quebram, depende, tá? Tudo depende de tudo. Quando as coisas se quebram, é livramento. Lili, vrá, vrá. Lili, vrá, vrá. Ninguém, que tem, né? Certo prejuízo, né? É a energia em displasia concentrada num objeto. Quem que entendeu, gente? Foi um dinheiro amaldiçoado, não foi, pastor? Lazy Mary. É melhor não ter recebido, era melhor não ter recebido, eles receberam. E o Judas, ele soube fazer. Ele pegou o saco cheio de dinheiro, ainda passou no sovaco, passou na bunda, passou no corpo e jogou. Ele batizou o dinheiro, aquele filho de rapariga. Meu Deus do céu, ele batizou o dinheiro. Ele batizou o dinheiro. Porque tem o batismo do bem e tem o batismo do mal. Quando ele passou, o único na história a mostrar o que Judas fez foi aquele super cara. Como é o nome? É o filme de Mel Gibson. O filme de Mel Gibson, queria um dia encontrar Mel Gibson, acho que não. Né? Queria dar um abraço nele. Aquele cara é um profissional. Aquele cara, Hollywood, tentou destruir Hollywood, tentou destruir Mel Gibson. Mas aí os motivos se tem, né? Mas Mel Gibson é uma pessoa muito boa.
Foi o único que colocou Judas passando o dinheiro no rosto, na bunda, no sovaco e jogando para os judeus pegar. Ele batizou o dinheiro, os judeus pegou e se ferrou. Se fufu, sabe o que é fufu? Deu, olha, lascou. Ele comprou um cemitério, até hoje, prefeito não gosta de fazer cemitério por causa disso. Ficou esse negócio na mente. Quando a pessoa for um cemitério, quem inaugura o cemitério é a pessoa. Porque quem inaugurou o cemitério, o terreno do oleiro, foi eles, aqueles filhos da mãe que mataram Jesus. Quando os romanos vieram, mataram seus filhos, mataram todo mundo. Esse dinheiro trouxe sorte para Israel? Trouxe? Não trouxe. Então assim, quando uma coisa quebra, presta atenção, é um sinal, mas também é um livramento. Porque se não quebrar um objeto, pode quebrar você. Às vezes uma energia vem para te dar um derrame, te fazer sofrer, aí vem e quebra teu copo. Você está me entendendo, gente? Não é bom quebrar nada, gente. Principalmente o que a gente gosta. Não é bom. Mas quando você vê o relógio quebrando, o celular quebrando, o carro quebrando, os dois quebrando, pneu quebrando, motor quebrando, tem alguma coisa errada. Aí você tem que dizer, não, tem alguma coisa errada. Mas esses quebrados tudinho é livramento de Deus. Os gregos e romanos quebravam pratos nos casamentos. Sabe por quê? Esses pratos, principalmente o que o cara come, não é para ninguém comer mais naquele prato, só os dois. Mas também quebra a maldição. Se você tem uma crise de briga, inventa quebrar um copo. Assim, não na cabeça do marido, né? Mas inventa quebrar um copo para você ver se não acaba a raiva. Concentra. Como fosse um para-raio. Quem que entendeu, gente? Tem alguma pergunta? Pastor, mas quando tudo quebra, pode ser inveja? Pode ser inveja. Não estou falando, é manifestação de energia. E existe a inveja energética. Eu não me abalo, mas não quebro nada. Você pode rasgar um papel, rasgar um papelão. Eu sempre faço isso. Olha, quebro o prato quando estou com raiva. Bem, a gente não deve fazer isso porque é considerado um ato de violência, mas você pode fazer uma coisa harmônica. Você chega num lixo e quebra. Tá entendendo? Mas o quebrar automático, sozinho, é que é o descarrego. Mas você também pode provocar o descarrego. Alguns romanos guardavam pratos para quebrar quando tinha azar. Olha, esse nome não deve ser dito, né? Escapou. Quando não tinha sorte. Então eles guardavam pratos, eles compravam pratos de terceira, pratos baratos, e guardavam. Quando eles viam que tinha uma onda de má, tá entendendo? De não sorte, então eles pegavam um prato desse e... E quer ver bom? Se você passar suor nesse prato. Lembre-se, gente, não pode fazer isso sem ter uma organização, senão alguém vai dizer que você é doida. E não vai quebrar nada dentro de casa. Eu estou falando que quando as coisas se quebram, é porque a energia errada, seja macumba, feitiço, inveja, quebrou aquele prato, descarregou no prato. Quem está me entendendo, gente? Já viu o prato quebrar sozinho? Quem é que já viu? Prato, xícara, faz pá! Eu quero perguntar a vocês, tem alguém aqui que já viu um prato quebrar? Já viu alguma coisa quebrar sozinha assim, explodir? Quem é que já viu? Eu penso nisso, pastor, e nem reclamo quando quebra, exato. Quem é que já viu um prato, uma xícara, um negócio quebrar sozinho? A gente sente de alma lavada. Então isso tem que ser uma coisa bem ordenada, como fosse um para-raio. O que é um para-raio? O choque vai pegar em todo mundo. As pessoas não sabem que todo objeto... Eu já vi uma xícara, pastor, quebrar sozinha. Tá vendo? Eu já vi, pastor. Shirley, Sula, Analise, já viu. Lazy Mary também. E Bruna Wicker. Então, preste atenção. Quando isso acontece, é a energia que está demais no ar e concentra-se em um objeto. Pode ser até de ferro, o bicho parte na emenda.
É o chamado displasia da energia. Quando você prende um ar e esquenta esse ar não vai explodir? Mesma coisa é a energia. Quando você prende uma energia e ela começa a moer, ela vai explodir. E a explosão dela é quebrar as coisas. A assombração na casa, espíritos ruins também faz isso, né? O espírito faz isso. As minhas taças, de vez em quando, explodia. Em todas as minhas taças. Assim, o cara fica com raiva, né? Fica com raiva. Isso quebra celular, e celular é mais 100, né, velho? Celular é pra lascar, velho. Porque o celular é o quê? 2.000 conto, 3.000 conto, né? Mas acontece isso. Acontece. Né? Já houve casos de eu conversando, a pessoa com muita displasia, o celular cai e quebra tudo. Vira merda. Mas a displasia, o que é displasia? A displasia é o seguinte, a energia, ela tem um movimento, para a esquerda ou para a direita. A energia macho, para a esquerda. Tudo que é macho é para a esquerda, aponta para a esquerda. E tudo que é fêmea aponta para a direita. Então a energia feminina, o elétron, ela roda para o lado direito. E o masculino, esquerda. Zak, zuk, zak, zuk, zak, zuk. O que acontece com displasia? Essa displasia pode ser provocada por sentimentos, macumba, feitiço, praga, demônios. Então, ela fica assim, zuk, 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 zuk. Aí, quando a energia não segue o seu movimento, ela aquece. Ela aquece e explode. Então, ela vai aquecer e ela vai explodir. Aí ela explode em quê? Queimando objetos, liquidificador, pratos. Você nunca ouviu falar nisso, né? Pois ouva agora, porque isso não tem na internet, tá? Antes de sair o serviço, lá quebrou o celular, computador, tá vendo aí? É displasia que tem no local. Então você viu aí as duas ocasiões que eu acompanhei, a da Toinha, que a Toinha, ela tem um relacionamento, mas ela assim, tinha uma displasia muito grande, né? Ela ia para a moita sagrada, eu não quero ir para a moita, ia. É porque eu fui para a moita, Aí isso quebrou tudo, o cavalo caiu, o pai se acidentou. A displasia dela, por causa do sentimento de culpa dela. Eu não estou dizendo que não é, que é para ser assim ou não é. E a outra, né? A Severininha. A Severininha dava com a mão na cabeça para não perder o juízo. E não tinha essa culpa. Então não acontecia nada com ela. Eu não estou dizendo que é pecado ou que não é pecado. Cada um segue a sua doutrina. Eu estou dizendo que houve a displasia. E todo poltergeist tem sexo no meio. Às vezes entre parentes. O poltergeist americano tem entre parentes. Entendeu? E às vezes tem um sentimento de raiva, de culpa, de rejeição no meio. Aí gera uma displasia. E às vezes tem comportamento entre parentes, incestos, que não tem displasia. Por quê? Eles não têm aquele... Eles fazem como fosse normal. As mágoas e sentimentos de raiva, ela manobra a energia com velocidades diferentes. Eu estou te explicando, gente, na física quântica. E depois você vai ver que isso é uma informação profundíssima. O coração não tem um movimento? E se o coração acelerar? É displasia. O que acontece se o coração disparar? Dá arritmia. O que é arritmia cardíaca? É quando o coração está... Aí o que acontece? Desmaios. Hipertensão. O ritmo do coração foi alterado. Tem a ver com vril, sim. Aí é ligado ao vril demais. Então, assim, mas como é que uma criança na barriga da mãe bate a 140 e não tem isso? Porque ali é para ser a 140 mesmo. Mas você pode medir o coração de uma criança na barriga da mãe, ela bate a 140 e continua a 140 e continua a 140. Coração da criança na barriga da mãe não vai a 140, depois desce para 30, depois só para 40, depois desce para 20, aí não dá, aí há o desmaio. Entendeu?
Então, assim, a displasia acontece no físico, na alma e no coração, na vida da pessoa. Então, o coração é 80, 90. Aí você corre. Aí você corre mais. Corre mais. Pronto. Aí você para. Pronto, ele seguiu o ritmo dele. Mesma coisa a energia. A energia, ela tem um movimento. Então tem um ambiente de muita energia, muita emoção. Energia. Agora, se você tá parado, aí a energia lascou, velho. Lascoba, que lascoba é lascou no original grego. Ou seja, aí nasce a displasia, aí quebra carro, aí quebra tudo. Porque aí o elétron, o movimento do elétron atrás do próton, o próton atrás do elétron tem ritmo. Lá vai, elétron, vou te pegar. Pega não, porque o elétron é fêmea, né? E o próton é macho. Vou te pegar, elétron. Ai, não pega, ai. E o nêutron fica só olhando. Que frescura é essa, velho? E o elétron correndo, não me pega, tá? Seu próton safado. E o próton, eu vou te pegar, vou pegar você. E aí, ali tem um ritmo. Mas o que acontece quando o ritmo é alterado? Chama-se aceleradora de partículas. Que os caras gastaram gastaram bilhões para fazer um acelerador de partícula. Ele vai acelerando o elétron, acelerando o próton, acelerando o elétron, acelerando o próton, acelerando o elétron. Aí dá um orgasmo. Ou seja, nasce a partícula Deus. E essa partícula Deus abre um portal. E esse portal, os extraterrestres entram e vêm lascar com nós, vêm frescar aqui na Terra, vêm frescar lá longe, lá nos outros planetas. Aqueles caras vêm frescar aqui na Terra. Bem, tem umas extraterrestres que são até legal, tá? Então, assim, a displasia está ligado ao movimento das energias, que está ligado às emoções. Aí sentimentos como medo, rancor, ou raiva, e mistura com prazer, aí gera movimentos arritmíticos, ou seja, movimentos sem ritmo. A natureza precisa de um ritmo. Sem ritmo, tudo ficava doido. Imagina se um dia fosse 12 horas, depois fosse 6 horas, e depois fosse 3 horas. E se um dia passasse a ser 3 meses, aí depois o dia passava a ser 1 mês, aí depois o dia... Lasqueira, velho, peraí, meu irmão, assim não dá, velho. Todos nós morria. Imagina, você nunca imaginou não que um dia é 23 horas e 40 e poucos minutos? Mas imagina se um dia passasse a ser 3 dias, ou se um dia passasse a ser 3 horas, haveria uma arritmia celeste e o planeta explodiria. Então isso acontece no mundo das energias. O seu coração é a maior energia que você tem. Aí você dá uma carreira. E por isso que o coração acelera quando a gente vê o amor. Quando não acelera mais é porque já tá velho demais. Medo, raiva, rancor, culpa, sentimento de ódio. Aí você mistura. Eu tenho ódio, mas eu amo. Eu não quero e querendo. Eu não quero e quero. Vai te lascar, velho. Ou tu quer ou tu não quer, meu irmão. Não é assim não, velho. Assim, eu quero, mas não quero, tá? Eita! Aí nasce a displasia energética. O que essa outra quer, porque ela é doida pra dar, e quando ela dá, ela sente culpa, ela sente raiva. Aí gera a displasia energética pra família toda. E a outra? A outra, meu amigo, coitada. A outra faz gozar a vida. Agora, se é o pecado ou não é, devia ser para os dois, né? Para os dois, mas não é. A questão é mental. Você sabia que a maioria dos demônios que as pessoas têm nasce de dentro delas mesmas. Nós formamos os próprios demônios para perturbar nós mesmos. E isso é um deles. Em todos os casos, na Alemanha, Estados Unidos, todos os casos onde há poltergeist, há esse negócio. Prazer e culpa ao mesmo tempo. A pessoa tem prazer, tem culpa e aí vai uma displasia da pílula. Aí isso vai para um ambiente.
Isso, se tiver alguma planta perto, vai absorvendo, mas às vezes quebra tudo. Tem alguma pergunta? Então, assim, quando um objeto quebrar, não estou mandando você quebrar o objeto, eu estou dizendo que existem rituais para isso, mas tem que ser bem ordenado. Não adianta você quebrar a sua casa toda. Você pode fazer um para-raio. Para-raio se faz com bronze. Eu não fiz para-raio na minha casa ainda não. Olha só, casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Pensamentos, os próprios pensamentos. Sim, mas às vezes, por exemplo, a pessoa, ela tem uma folga. Às vezes a pessoa faz alguma coisa errada e diz, não, mas deixa pra lá, quem é que não erra, né? Aí dá uma folga, dá uma... Mas se o cara ficar, Maria, Maria, aí a displasia. Aí, a velocidade da sua energia, ela fica 100, 20, 100, 200, 20, 40, 50, vem 20, 30, 40. Não há elemento no mundo que resista. Não adianta errarmos tanto. É porque tem pessoa que quer ser mais certa do que Deus, né? Porque tem gente que quer ser mais certa que Deus. O ser humano chega a isso. Mas, por exemplo, isso acontece até com batom. A mulher chega para mim e a mulher diz, pastor, batom é coisa do diabo. Porque na época eu não condenava batom. Nunca condenei batom. Eu gosto bonito, eu acho lindo. A minha esposa quase não usa. Mas, né? Tem umas irmãs perua na igreja, linda, maravilhosa, toda pintada, parecia... Né? Aí tinha uma irmã que disse, pastor, o senhor é assim, eu digo, nem sou liberal, nem, é a minha opinião. Ela disse, pastor, é do diabo, batom é do diabo. Eu digo, irmã, ela disse, Por quê? Olha só, eu inventei de usar batom. O senhor falou que não era pecado, eu fui inventar de usar batom. A minha televisão, que era de tubo, quebrou. A minha bicicleta arrancou a corrente, quebrou também. E eu levei uma topada, pastor, que quase me despedaçava no chão. Sim, é por isso que a senhora acha que usar batom é pecado. Ela disse, E o que é que o senhor acha? Eu digo, estou achando que a irmã está sentindo culpa, porque usou batom. Porque, tá vendo aquela igreja ali? Ela tem quase 1000 membros. E todas as membros, mulheres, usam batom. Se fosse para isso, por causa do pecado... quantos carros tem na frente da igreja? Vai lá, não quebra um. Não quebra um. Mas, pastor, comigo quebrou, pastor. Eu digo, mas por que você acha que você usando um batom, você se sente uma puta? Então, você fica com esse pensamento. Mas, pastor, isso não é coisa de mulher direita, não. Eu digo, tudo bem, a irmã é obrigada a usar batom. Aí, tira isso dos beiços. E não usa, não. Mas o senhor tem que falar que é pecado. Eu digo, não tenho, porque eu não acho que é. E aí ela ficou com raiva, mas ela disse que Deus tem revelado a ela que o batom era coisa do diabo. E uma das revelações era essa, é que quebrou tudo, mas não é isso. É a culpa que ela tinha de usar batom. Ela se sentia uma putinha. Aí até eu falei para ela, a mulher lá, a mulher dama na rua, né? Em casa é mais diferente, né? E ela riu e tal, mas ela não usou batom. Até hoje ela não usa, não. Mas não é a questão do pecado, do demônio. É gente que bota na cabeça. Você tá me entendendo? Coloca na cabeça essas coisas. Bota a culpa na cabeça, as coisas explodem. O movimento é sexo. O movimento é sexo. A mente dela condenou ela. Então, assim, não usa. Mas o senhor tem que pregar isso. Eu não vou pregar isso, porque eu não acredito nisso. Eu aconselho a mulher a usar batom, brinco e ser muito bonita, e cheirosa e tudo mais. Embora que minha esposa não usa brinco, quase não usa batom. Não proíbe, nem nunca deixei de proibir. Mas aí é a mente da pessoa. E essa displasia energética que dá. Né? Então, assim, mas hoje as pessoas, a maioria usa, quando a gente fala isso, todo mundo fica... Mas antigamente, há 30 anos atrás, isso era doutrina na igreja. A irmã era expulsa da igreja se ela usasse batom. Era uma coisa bem radical. Se ela fizesse alguma coisa errada escondida, ela não era expulsa, mas se ela usasse batom e todo mundo visse, ela era expulsa. Raspar a perna, raspar a bunda, raspar
o treco-treco. Eu não sei porque as irmãs raspam o treco-treco e vai dizer, pastor, eu raspei o treco-treco. O pastor vai olhar, deixa eu ver, irmã. Tá raspadinho mesmo, a senhora tá disciplinada. Uma coisa que ninguém vê, você vai dizer que raspou, que não raspou. Entendeu como é a coisa? Ai, pastor, raspei meu treco-treco com a gilete. Aí o pastor, deixa eu ver, você raspou mesmo. Raspou, tá bem raspadinho. A senhora está fora da igreja, tá? Opa! Tá errado, véi! Um negócio que ninguém vê, né, véi? As pernas ainda se vê, né? Meu pai, Mas aí é uma questão de displasia. Olha, então quando alguma coisa quebrar, um animal de estimação morrer, que é triste demais, então fique atenta, pode ser uma displasia, um feitiço que alguém está fazendo. Faraó sabia que tinha alguma coisa errada. Deus podia ter escondido, né? Mas Deus não. Existem umas leis no mundo espiritual que Deus dá a lei do aviso. Faraó tinha direito de ser avisado, mas Faraó não sabia o que estava acontecendo. Sabia que estava tendo alguma displasia. Então, quando quebrar alguma coisa, ou ficar quebrando alguma coisa, você já fica atento, tem alguma coisa errada. Mas aquele quebrar é um livramento, é um fio terra. Como é que eu faço um fio terra? Tem que ser em forma geométrica, né? Tem o fio terra para emitir e tem o fio terra para receber. Mas geralmente, eu vou te dar o segredo, tá? O fio terra é uma pirâmide, de cabeça para baixo, feito com 2 fios terra. É um V de cabeça para baixo. E se pode fazer com órgão também. E um cara muito famoso fez isso. Mandado por judeus e espiritualistas. É o fio terra. Esse fio terra, você vê, eu tenho fio terra de máquina das coisas, né? Esse fio terra, ele tem que ser em forma de V. Eu já fiz isso em sítios, quando tem muita energia, briga, disputa entre familiares. Aí esse fio terra, as energias ruins são captadas. Aí eu te provo na ciência, na briba e na história. Quer ver eu provar na história? Vou te provar na história. Você nunca ouviu falar nisso, tá? Na Segunda Guerra Mudibabo, tinha um símbolo chamado suástica. A suástica é o vril. Aí tem a suástica para o lado direito e tem a suástica para o lado esquerdo. Eu queria que alguém anotasse para a gente ficar registrado. Estou te revelando mistério hoje, tá? Muitos mistérios. Quem é que vai anotar? Então, a Sussu, ela tem para o lado direito e lado esquerdo. A Sussu de Rita é lado esquerdo, macho. Sussu macho. A Sussu não é alemã. A Sussu, ela é indiana do sânscrito. E representa poder vril. Esse poder que está no seu peito, na sua vagina, a mulher, lado direito. O homem, lado esquerdo. A Sussu, lá da Alemanha, ela é pro lado esquerdo. Ela vem da suástica. Ela vem do sânscrito, dos antigos Vedas, que eram escritos dos Vedas, que eram escritos ou pré-diluvianos. Vedas. A Sussu. Então, quando aquele cara lá da Alemanha, tô todo arrepiado, fez a Sussu, ele botou para arrasar, gente. Ele botou com força. Foi. Ele botou para arrasar. Enfrentou a Alebamba, que eu tô falando no grego, tá? Por favor, você não estudou grego. A Alebamba enfrentou o mundo todo. O Brasil já usou a Sussu. Lá para a banda do Paraná, Rio Grande do Sul, as escolas usavam a Sussu. Então, a Inglaterra e outros países queriam quebrar, lascar a Alebamba, mas não conseguia. O símbolo dela era muito forte.
Ei, Jean, peraí, Jean, deixa eu molhar meu bico. E então, o cara da Alemanha que usava o charuto, o rei da Inglaterra que usava o charuto, como era o nome dele? O charutão lá, o príncipezão, gordão. Ele correu para os caras da espiritualidade. Rapaz, a Sussu é muito forte. Um soldado alemão vale por 10 do da gente. O avião alemão vale por 20 da gente. Aí o cara disse, vamos fazer um fio terra. O Winston Churchill. Valeu! O Winston Churchill, que era um príncipe, nós precisamos de alguma força. A Sussu é muito forte, Tô todo arrepiado. Ele vem do sânscrito, lá da Baixa da Égua, pré-diluviano. Ela revela um poder masculino muito forte. É botar pra fufu. Aí o cara diz, vamos fazer um fio terra. Fazer um fio terra. Vamos fazer um fio terra pra suástica. Vamos fazer um fio terra. Um fio terra para a suástica. Aí o Church disse, e o que eu vou fazer? Aí o espiritualista, legal. Aí o Church disse, legal. Hã? Não tô entendendo. I don't know stands you. Entendeu meu inglês? Ninguém... estuda inglês, menina. Stand me. Olha. Legal. Você vai fazer um fio terra para a suástica. É o V de Church. Aí onde Church estava, tome 2 dedos para cima. Fio terra da suástica. Aí você, don't stand me. Olha, esse cara sabe falar inglês mesmo, ó. Don't stand me, please. O V era o fio terra da suástica. E até hoje, os tanques russos usam o V. E o Z. O Z e o V. Alguns usam V e outros usam Z. O V, que é usado em algumas guerras, é um fio terra. Então, o fio terra, o melhor fio terra, ele é V. Nós usamos o fio terra só uma haste no chão. Mas se você pegar uma haste e outra haste e fizer um V, esse se torna um super fio terra. A pirâmide é o quê? É um V para cima. As pirâmides são suas pernas. Entendeu? Alguns grupos secretos, eles usam o compasso e o V. Um V para cima e um V para baixo. Olha. Quem tá entendendo, gente? Então existe fio terra para isso, tá? Mas não é todo mundo que sabe fazer. Mas, pastor, o senhor falou na história, falou em Church, falou em V, falou em suástica, agora fale na Bíblia. Fale na Bíblia. Eu quero que vocês me perguntem, aonde está na Bíblia? De que grupo secreto o senhor fala? A maçonaria. Ela usa o compasso e o V de cabeça para cima. O esquadro e o compasso. Entendeu? Olha. O Church, você vai encontrar a foto de Church. Aquilo ali era descarregando energia. Aí você bota o V pra cima e aperta o dedo do chão. Eita, pílula. Você nunca sabia disso, agora fique sabendo. Agora, onde é que tá na Bíblia isso? Tá na Bíblia, pastor? Sula Ferreira. Sula Miranda Ferreira? Não, é Sula Ferreira. Olha, a estrela de Davi são 2 pirâmides, triângulo V. Eu tô dizendo, meu amigo, Campai tá entrando quente, velho. São 2V. 2V. Não, são, peraí. A pirâmide. A estrela de Davi são 2V. Um pra cima, outro pra baixo. As pirâmides do Egito tem pra baixo e tem pra cima.
Edivânia Moura diz, onde é que está na briba? Aonde está na Bíblia o bronze entra em ação? Aonde está na briba, meu irmão? Aonde é que os judeus usavam bronze? Era um fio terra, meu irmão. No acampamento de Israel havia o tabernáculo. Os equipamentos do tabernáculo todo em ouro. Não entrava não, nada de barro não. Só ouro, meu irmão. Diferente dos elementos que havia na igreja, existia uma pia, a pia de cobre, onde todos tinham que lavar as mãos antes de entrar na igreja, meu irmão. A igreja católica ainda mantém algo parecido. Na entrada da igreja tem uma pia de água benta, onde as pessoas botam as mãos e se benzem, meu irmão. Vou botar aqui, tá? No copo d'água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Tenta botar a ponta do dedo dentro da água e se benze pra tu ver. A pia de bronze, no deserto foi levantado a serpente de bronze. A serpente de bronze curava até veneno, meu irmão. Se Deus é poderoso, pra que ele usa a pia de bronze? Era a sessão do descarrego, meu irmão. Os elementos da igreja antiga do deserto, todos eram de ouro, até as cortinas eram costuradas a ouro. Tinha pérolas e rubis e toda pedra, mas não existia nada de barro. Mas existia, diferente de todos os elementos, uma pia de bronze, meu irmão, onde você lavava as mãos e descarregava o pecadão. E o sangue dos animais que sobravam era despejado lá, meu irmão. Gostou? Gostou? Tome! Maravilhoso, velho. Tá na Bíblia, tá na história. Quando você une a Bíblia, a história, a espiritualidade, meu amigo, quem gostou? Quem gostou? Diga, eu, pastor, eu gostei demais. Quem gostou? Então é bom que você tenha uma pulseira de bronze, eu tinha minha pulseira de bronze, que Alcione ganhou. Aí eu carreguei a pulseira de bronze de Alcione. Aí Alcione carregou de mim e nós perdeu. Ah, meu pai, eu quero uma pulseira de bronze. Quem é que vai me dar uma pulseira de bronze, tá? Dou-lhe duas. Olha, a pulseira de bronze para mim e para Alcione. Olha, a pulseira de bronze no pé esquerdo, meu irmão. Evita doença e radiação. 5G e doenças podem ser evitadas, meu irmão, através de um anelzão ou uma pulseira de bronzão. Entendeu, gente? Hã? O DIU é um fio de cobre no útero, mas aí o DIU foi tirado, porque o DIU mata a bactéria. Aí tem umas bactériazinhas que é necessário. O DIU, ele mata a bactéria. Se você pegar num corrimão de bronze e passar a mão nas virias e passar no corrimão de bronze, a bactéria, ela vai viver ali, questão de 1 minuto. O bronze mata a bactéria. Mas só que tem bactéria que nós precisamos de bactéria. Tem bactéria boa e tem bactéria ruim. É por isso que o DIU de bronze foi tirado. A pulseira de bronze tem que ser usada no pé esquerdo e na mão esquerda, onde o sangue passa. Ao passar por um círculo de bronze, o sangue reage e mata algumas bactérias. A arruela de bronze no coração impede que o 5G ataque o coração. E também quem sofreu a picadinha, atrapalha a picadinha, que é um eletrocondutor, localizador. Epa! Então, gente, tá bem explicado? Então, o Tchete, você bota assim, Rei Tchete, presidente, primeiro-ministro Tchete. Cadê? Tchete, como é que escreve Tchete?
Primeiro-ministro da Inglaterra, Churchill. Primeiro. E Iroró, ministro da Inglaterra. Na época, a Inglaterra era mais poderosa do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu muito, né? Eu apoio os Estados Unidos, tá? Primeiro-ministro da Inglaterra, Churchill. Aí você bota fotos. Aí aparece ele, ó. Não é esse não. Aqui! O senhor gordinho do zóio azul. O Winston Churchill foi o herói ou vilão. Eu não sei não, tá? Aí é Papuíca. Como é o nome do cara? É o Winston Churchill. Olha ele fazendo V. Onde ele aparece, tá dormindo, fazendo amor, ele fazia V. Hoje, e quem ensinou a ele foi um dos maiores bruxos da Inglaterra. O criador da New Age. O cara era bruxão mesmo, era. Aí, aqui, ó. Onde você vê ele, se você tiver uma foto, nudes dele, ele tá. E ele une esses dois dedos aqui, ó. Isso era para destruir a energia da suástica. Sabia, meu amigo? Guerra e bruxaria tem tudo a ver, né? Vermarinha. Se beijo, menino! Pode botar aí, bota aí, quem é que botou? Bota! Botar ou colocar? Faça os dois. Fazendo V. Fazendo V. Até fazendo amor ele fazia V. Ele fazia. Tome V, velho. Ele gostava de um charutão, não era? Era. Ai, pastor, se eu arrumasse um velho desse, eu tava feita. Tava. Menos que uma feira tava feita, né? Mas ele era bonitão quando era novo. Era bonitão. Você pode botar a foto dele aí quando ele era novo. Era um galegão bonito do zóio azul. Galeguinho do zóio azul. Só que ele sabia que os caras lá da Alemanha gostavam de magia. Gostavam de uma macumbinha, né? E o cara lá da Alemanha pegou lá da suástica, do sânscrito, os poderes dos emanas, dos pré-diluvianos, eles usaram isso aí. Aí o Churchill, dizem que é descendente de Salomão, né? Outros dizem que é de Drácula e tal. Então ele foi procurar um bruxo que ficava assim, o bruxo ficava assim, ó. Como é o nome desse bruxo? Assim, ó. Esse cara era um dos maiores bruxos do mundo. Ele tinha uns 5 gigantes que orientavam ele. Os gigantes é quem tornaram esse cara grande. Por isso que tem o filme O Menino e os Gigantes. Eita! E aí ele tinha conhecimentos paranormais. Nesses conhecimentos, Gloway, deixa eu ver se é Gloway mesmo. Bruxo de Churchill. Pode botar assim, bruxo de Churchill. Bruxo. Ele ganha bilhões. Bruxo de Churchill. Aqui, ó. Aí, esse cara, ó. Como é o nome? O bruxo de Churchill é Winston Churchill. Não, cadê o bruxo? Deixa eu ver aqui. Era o espiritualista. Não, rapaz. Vamos ver. Quem é que acha aí pra mim? Bruxo de Winston Churchill. Ele segurava assim, ó. Era um sinal dele. Com as duas mãos assim. E uma pirâmide na cabeça. Ele usava uma pirâmide macho. Que tem a pirâmide fêmea e tem a pirâmide macho. Aonde que os antigos usavam a pirâmide fêmea? Aonde é que os antigos usavam a pirâmide fêmea que até hoje é usado na igreja? Pá! Será que alguém vai descobrir isso? Aonde é que é? Porque tem a pirâmide macho e a pirâmide fêmea. Tem positivo e negativo. Cadê? Bruxo de Winston Churchill. Não tá aparecendo, velho. Quem é que vai dizer o nome aí? Ele é meio doido. Cadê? Alistair Glowley. Deixa eu ver. Eu acho que é esse mesmo. Glowley.
Glauley, bruxo. Esse cara ele não é... Ah, ele mesmo! Esse cabra aí, meu irmão, Virgem Maria, se beijo, menino. Ai! Virgem Maria. Alistair Crowley, Eduardo Estado Crowley, é um ocultista, mago, escritor e poeta britânico a final do século XIX. O primeiro conhecido por causa da liberdade espiritual e individual. E culminou com a fundação da doutrina. Ele fez uma igreja, um treco-treco, né? Faça o que tu queres. Ele era meio liberal, tal. Eduardo Alexander Crowley, ele é o criador da nova era. Ele e uma mulher. Aí, só que ele tá com a mão fechada, né? Ele não faz assim, não. É assim. Esse cara era o bruxo do rei. Era. Do primeiro-ministro. Qual foi o fim dele, hein, Analise? E aí, o Church disse, eu tô lascado, velho. Essa suástica alebamba é muito forte. O que eu devo fazer? Aí, o cara disse, eu vou fazer o fio terra. Aí fez o fio terra, quero ver. Esse fio terra pode ser feito em qualquer lugar. Na Bíblia, o fio terra era a pia de bronze. E a pia de bronze tinha... A pia do templo de Israel era meio avesada mesmo. Para baixo. Ele foi o maior satanista de todos os tempos. A igreja não se dá muito bem com ele não se dá muito bem com a igreja. Ele era muito liberal, suruba, essas coisas, né? Aí ele fez o fio terra. Ele ficou pobre, sozinho. E se não me falha a memória, sozinho. Eita, pílula, velho. O cara que ajudou o Chet. E o Chet não deu dinheiro a ele, não, Se amarrado. Foi o mentor de grandes artistas. E morreu lascado, foi. Tá vendo? Olha. Virgem Maria. Se bens, menino. Então assim, esse conhecimento de fio terra não nasceu com esse cara. Ele tinha uma descendência judia, entendeu? E também usava muito a Cabalá. Isso é usado na Cabalá. Então, assim, o poder dos símbolos, há 25 anos, no livro Enigma dos Sonhos, tem falando sobre o poder das formas geométricas. E isso eu não pesquisei em canto nenhum. O livro Enigma dos Sonhos não foi pesquisa. O livro foi Viagem Astral. E aí lá no livro antigo, Enigma dos Sonhos, tem uma parte lá, o poder das partes geométricas e da captação e emissão de energias. Há 25, quase 30 anos atrás. O seu sovaco é uma pirâmide. As suas pernas é uma pirâmide. Entendeu? Você tem uma pirâmide no peito. É a boca do estâmbio. É a pirâmide. E tem o fio terra. O homem tem o fio terra dele, o fiozão terra. Que fio terra. E a mulher tem um fiozinho terra pequenininho. Vem, Maria! Então, a pirâmide, você em pé, é uma pirâmide. O órgão genitário feminino, pirâmide. Então, as formas geométricas, por que seu olho é redondo? Por que seu olho não é quadrado? E por que sua boca é assim e não é assim? Então, as formas geométricas captam energias e emitem energia. Porque, como é o nome daquele negócio para cima, assim, pontudo? Obelisco. Por que o obelisco é comprido? Não são apenas símbolos, são captação e emissão de energia. Não são apenas símbolozinhos. Quem usa muito no Brasil é uma religião afro. Ela usa muito sinal nos dedos. E esse sinal dos dedos era utilizado no templo judaico. Inclusive, você coloca assim, símbolo dos dedos da Arca da Aliança Judaica. É um símbolo que eles fazem uma pirâmide. Com os dedos. Os judeus, aí você vê, poderes dos dedos, Joilson de Assis. Então, os judeus fazem isso há centenas de anos. Aí tem uma religião afro no Brasil que usa isso.
É. Ela usa o... Então assim, a estrela de Israel é símbolo, são 6 pontas. É o símbolo do planeta... qual é o nome do planeta, meu Deus? O planeta que os judeus é ligado a ele. Júpiter? Não. Saturno. Saturno tem um símbolo dos judeus. Então existe muita coisa. Se alguém chegar perto de você ele está encantando você. Encanta com os dedos e o toque. Depois de 7 sinais e um toque, você... Então assim, a religião que mais usa isso, depois do judaísmo, é uma religião, que eu não quero falar o nome, mas vocês sabem quem é. Começa com K. E ela usa mesmo. Eu tenho pessoas que eu conheço que eles usam. Chegaram perto de mim, ela fez, Joilson, que energia! Foi. Ela disse, eu nunca... ela tremeu todinha, foi. Ela chegou perto de mim e começou... Aí eu já fiquei desconfiado. Mas como é parente, né, eu deixei. Deixei mesmo. Aí ela fez... Alguma coisa ela... Será que ela entrou em mim? Meu pai... Olha... É usado para várias coisas. Para tirar, para botar, para invocar. Quem inventou isso foram os judeus. E desceu para a África com o sabá. Olha, Aí eu disse, o que você está fazendo com os dedos? Ela disse, eu tô abençoando você, segundo a minha religião. Eu digo, tá certo. Olha. Mas eu errei porque eu disse, tá certo. Pode vir dizer, não, que é isso, rapaz, eu já sou abençoado. Então assim... esses símbolos eram... Quem ensinou esses símbolos foi anjos. No templo judaico. Os judeus eram os que mais faziam sinais com os dedos. Tiver alguma pergunta sobre o assunto? E qual é o assunto que a gente está falando, hein? Displasia energética e objetos se quebrando. Então, a partir de agora... Quando o objeto se quebrar, é claro que você vai achar ruim, que ninguém gosta que um carro quebre. Eu já tive carro quebrado 3 vezes na mesma peça nova. E para consertar é uma dificuldade, velho. É um negócio energia mesmo, Nós interagimos, né? O maior mágico do mundo, quem foi? Não foi judeu? O maior mágico do mundo foi Salomão. Salomão é o pai da magia. Os crentes não sabem disso. Ou alguns sabem e ficam quietos. Salomão é o pai da magia. Quem ensinou magia a Salomão? Os gigantes. Os gigantes ensinaram. Então, assim, existem símbolos. Em nós mesmos, no nosso corpo, existem símbolos. O nosso corpo é cheio de símbolos. Tem alguma pergunta sobre forma geométrica? Aí o fio terra, ele é feito com bronze e é feito com órgão. Ou seja, no momento que você sentir que está sendo vampirado, pode meter o dedo do pé no chão. Pode meter que... Aí é o fio terra. Alguém... Aí pega em você, mas descarrega no chão. Aí até dói. Eu vou dizer para você que até dói. Eu já tive em ambientes com energia muito, muito ruim. E esse ambiente, eu danei o pé no chão, que doía, dava choque na ponta do dedo. Mas imagina só, se o cara não fizesse isso, ia pegar tudo no cara. É bom ter uma moeda de bronze no bolso de cima. E no chapéu você bota a moeda de bronze próximo à testa ou o redemoinho. Os egípcios faziam isso. Até hoje na coroa, principalmente britânica, existe uma pérola na coroa britânica. Os judeus também faziam isso com o Tumim e Urim, que era uma sequência de 12 pedras no peitoral
do sacerdote. Lembre-se, se você tem uma pirâmide, se você vê uma caveira, você vai notar que no peito do homem tem uma pirâmide. Do homem e da mulher tem uma pirâmide. Nós temos pirâmides macho e pirâmides fêmea. 2 pirâmides você encontra logo no peito e na genitália, nas pernas, né? E também encontramos pirâmides no sovaco. São 2 pirâmides também. E o poder está no meio da pirâmide. No meio da pirâmide do peito tem o quê? O coração, tem o baço, tem o coração e tem o lugar das almas. Como é o nome do lugar das almas? Como é o nome do órgão das almas? O âmago não, quando o cara diz eu, aí bate, eu. Como é o nome, gente? É o chamado saco das almas. Como é o nome? O timo. Tem o timo. Então, no meio da pirâmide tem o coração. Por que o coração da gente não é na barriga? E tem o timo. O timo controla tudo. O timo controla a sua imunidade. Então, você tem uma pirâmide mesmo no meio dos peitos. Mesmo no meio dos peitos. Uma pirâmide macho. Tanto o homem quanto a mulher. Aí essa pirâmide, abaixo dessa pirâmide tem o quê? O coração, o thymus, aí lá embaixo vem o estâmbio. A cada dedo é uma pirâmide. Então quando você faz assim, é uma coisa. Quando você faz assim, é outra. Entendeu? O fio terra, o melhor fio terra é feito com 2 coisas. Com jaspe e com bronze, ou como é o nome? Cobre. Cobre chega a curar cachorro. Eu já curei vários cachorros com cobre. Na época tinha uns fios grossos, a gente descascava o fio e dava um nó e fazia um colar pro cachorro. Até os carrapapapei, até os carrapatos caíam. Mas os homens não querem que você saiba disso, né? Ok? Agora a pirâmide no chão, ela purifica todo o local. Ninguém vê. Isso é uma informação privilegiada. Agora tem que... Geralmente os fios terra que vendem na casa do material de construção é ferro pintado de bronze. O ferro é fraco. Tem que ser o próprio bronze. O bronze é um pouco mais caro, mas tem que ser de bronze mesmo. O bronze deve estar em torno de R$200. 2 pedaços de meio metro. 2 pedaços de 1 metro deve estar em torno de R$300. Aí você bota uma cabecinha numa, bota uma cabecinha noutra e emenda as cabeças. Se for macho. Se for uma pirâmide fêmea, aí você vai ter que medir certinho para quando você aterrar ele de cabeça para baixo. Os alemães eram especialistas nisso. Aqui na minha região tinha uma rádio que até hoje ninguém sabe o que o alemão fez. Bem, a rádio hoje mudou, hoje você com a rádio... Eu estou falando pela rádio? Estou falando pela rádio? Estou. Hoje com a rádio dessa de web, você pega o mundo todo. Mas na época as rádios, elas botavam muita potência. A rádio da Igreja Católica, ela tinha 10 mil quilos de potência. E esses 10 mil quilos de potência valia por uma outra rádio com 100 mil quilos de potência. Não, a rádio da Igreja Católica tinha 1000 quilos de potência. 1000. E as outras rádios chegavam a 10, 20 ou 30 mil. E não chegava aos pés da rádio católica. Então, como eu era fanático em rádio, eu assistia a rádio do Papa, tudo direitinho. Eu fui num sítio chamado Sítio Antas, aqui na minha região. E lá tinha a rádio Cariri, a antena da rádio Cariri. Lá no Sítio Antas não é tão alto. Não é tão alto. Mas é alto, mas não é tão. Eu não sei porque escolheram o local. Então eu fui lá no Sítio Antas, tinha a antena da Igreja Católica. Eu fiquei encucado, por quê? Porque a rádio com 1 quilo de potência valia por uma de 100. Por quê? E aí o nome Rádio Caturité, é a rádio católica.
Uma rádio muito boa, muito antiga. Caturité é um tipo de índio. Índio Caturité. Aí a igreja botou o nome Rádio Caturité. Então, eu fui nessa rádio. Peguei meu fusquinha branco e fui na rádio. O que é que Joilson de Assis, né? Ah, você é prima de Juarez Amaral? Antena de Cariri, se não me engano, era o primo da minha mãe, Juarez Amaral. Juarez Amaral é um dos grandes locutores da região. Juarez Amaral. Morava perto da minha mãe, Sítio Antas. Olha. E então eu fui lá na antena da Rádio Cariri. Chegando lá, a gente procura alguém para tomar café, né? Você é prima de Juarez Amaral? Ah, Juarez Amaral é um grande locutor aqui da região. Minha mãe era fanática de Juarez Amaral. Ele tinha um sítio, vizinho do sítio do meu pai. Juarez Amaral. Então, são locutores da antiga, né? Da antiga. Então, eu cheguei lá, Sítio Antas, próximo a Pai Domingos. E fiquei por ali arrodeando, achei uma brecha, entrei. Aí cheguei lá na antena, aí tem um cara que guardava a antena da rádio. Aí eu disse, ei, como é que vai? Tudo bem? Ele, tudo bem, meu irmão. Antena dentro de um buraco. Quem é que já viu uma antena dentro de um buraco? É dentro de um buraco, a antena da Rádio Cariri. Aí eu disse, mas rapaz, tudo bem, eu sou Joilson de Assis, que eu fazia programa na Rádio Borborema e na Rádio Cariri, né? Cariri e a rádio da Igreja Católica, como era o nome? Era rádio... Não, era rádio... Eu disse agorinha. Eu fazia programa na Rádio Cariri e a rádio da Igreja Católica era a rádio... A Rádio Borborema, a Rádio Cariri e a Rádio Caturité. Aí a Rádio Caturité. Rapaz, eu faço programa na Rádio Cariri. Ah, que legal. Rádio Borborema, Rádio Cariri. E aí, começamos a conversar. Eu digo, rapaz, eu tô aqui, eu vou te dizer. Eu tô curioso com essa antena. Eu vou para Baixa da Égua, eu vou lá pro centro da Paraíba, eu vou para outro estado e pego a rádio. E essa outra rádio, a Rádio Cidade Esperança, é 20 vezes mais forte do que essa rádio. E quando você dobra ali, ela sai do ar. Aí o cara disse, rapaz, tu não sabe o mistério que fizeram aqui. Eu digo, como é que um cara faz uma rádio dentro de um buraco? Ele disse, quem fez isso aqui foi os Alemamba, 1950 e alguma coisa. Veio uns Alemamba, e os Alemamba escolheu este lugar. Eu digo, dentro de um buraco. Ele disse, dentro de um buraco. E aí veio muitas placas de bronze, pirâmides, não sei o que lá, e eles enterraram tudo aqui. Cavaram um buraco, enterraram tudo aqui de placas de bronze e vários metais. E foi mesmo. E aí, depois que eles enterraram, eles aterraram tudo e fizeram essa antena, que não é muito grande não, a antena lá, se eu não me engano, é de 30 metros. 30 metros, não é essas coisas todas não. O mistério, pastor, eu digo, pastor, o mistério está no aterramento deles. Eles danaram bronze aí, danaram pirâmide, danaram um bocado de coisa aí embaixo. Então essa rádio, com essa antena de 30 metros e 1 quilo de potência, ela vale por uma de 100 quilos. Tá, pila, velho! Os alemães é Oda mesmo, né? É Oda. E aí? Não, eles botaram uns símbolos aqui, um negócio como se fosse umas antenas aterradas, pirâmide de cabeça para baixo. Tá um bocado de coisa aqui, placas de bronze. Eu me lembro que meu pai estava aqui, a gente vinha ver eles aterrando as coisas. Agora eu sou o vigia daqui. Eu acho que não é mais o mesmo, que já se passou muitos anos, né? Aí essa antena de 1 quilo, ela vale para uma antena de 100 quilos. Chamado quilowatts. Olha! Aí você andava a Paraíba toda, Rio Grande do Norte, Pernambuco e pegava a rádio Caturité. Pegava audível. Agora ela virou FM, né? Virou FM. Mas ela foi campeã, mais de 40 anos. Nenhuma rádio da cidade vencia ela. Nenhuma. E as outras rádios davam muito problema. A Rádio Cidade Esperança quebrava direto. Quando você botava 100 quilos, tantos quilos, era.
Aí quando a Rádio Cidade de Esperança botava o motorzinho que parece um foguetão, eu fui lá ver também. Parece um foguetão, você bota assim e faz... Parece uma lâmpada. Quando ele botava 1 quilo, meu amigo, só pegava Esperança mesmo. Chegava em Campina Grande... E a Rádio Caturité, com 1 quilo, pegava em toda a Paraíba. Meu amigo, aí eles sabiam de técnicas, de formas de antena redonda, antena comprida, antena oval, antena piramidal. Eles criaram terra tão forte, que os iões reproduziam a Rádio Caturité. E era fanático na Rádio Caturité, porque pegava em tudo que era canto. Mas foi os alemães que vieram com essa tecnologia, que até hoje, em 2025, os caras não sabem que tecnologia é essa. Eles não disseram. Eles disseram, nós vamos fazer uma rádio Oda. Vamos fazer uma rádio que com 1 quilo vai valer por uma de 100. E valeu. Valeu. E eu digo, e aí? Quebra direto? Eles disseram, não. Aí a gente troca periodicamente, faz limpeza e tal. Não quebra não. Não quebra não. E quando tá relâmpago, alguma coisa, o foguetãozinho que a gente chamava de foguetão, o tamanho de um copo desse, ó. Aí tem uma cabeça como se fosse um foguetão. Você entra, no meio da antena tem uma cabecinha que nem um foguetão. E aí? Não, tem que tirar, né, pra fazer a limpeza, mas quase não quebra não. E a outra quebrando direto. Bastava dar um peido, aí quebrava. Era. A de 100 quilos, 10 quilos, 10 mil watts de potência, mas não chegava nos pés da Caturité. Olha! Então, assim, a questão do fio terra é importante. Eu estou te ensinando uma técnica, posso te ensinar mais. Agora tem que ter a legalidade para ensinar. Entendeu como é a coisa? Porque no templo de Israel existia fio terra. Ninguém entrava dentro do templo sem antes lavar as mãos numa pia de bronze. Por quê? Por quê? E por que era de bronze? Por que não fizeram de pedra? E por que não fizeram de ouro, já que tudo era ouro? Porque era o fio terra. Se o templo de Israel, onde aparecia Deus, tinha um fio terra, por que sua casa não tem um fio terra? Olha! Então estou te ensinando como fazer um fio terra, tá? Isso geralmente a gente faz em alguns lugares que tem fantasma. Tem alguma pergunta? Olha que o assunto hoje foi maravilhoso. Quem gostou do assunto de hoje? Primeiro eu falei sobre sangue, né? Tudo sobre sonhar com sangue. E agora estamos falando sobre energias, quebrar as coisas, displasia, captação e emissão de energias. Se tiver alguma pergunta dentro do assunto, estou aqui para conversar e falar. Pastor, espere, solta mais mistério, vou soltar. Epa, agora nós estamos falando sobre captação de energia. Então, quando o primeiro-ministro fazia o sinal, era para desfazer a energia do vril. Aí você vê ele só dando tome vê, para tirar a energia do suástica. Foi um fio terra. Aí hoje alguns tanques usam V ou Z. Aí Z já é outro mistério que eu vou dizer para você, tá? O Z. Mas alguns tanques de guerra usam V. Porque esse V, ele é místico. Ele foi ensinado pelo místico como fio terra. E em alguns castelos e em algumas casas também é utilizado V. Ao cara diz um V, mas o V é o fio terra. É feminino. Feminino. Olha. Você vê tanto tchecho fazendo V, não pensava que isso era algo extremamente espiritual que ele aprendeu. E os sinais com os dedos tem aí no nosso canal. Sinal com os dedos que os judeus faziam, tá? Tem sinal para ganhar dinheiro, tem sinal para ganhar amor, tem todo tipo de sinal.
Cobre e bronze. Porque é o seguinte, o que é bronze? Bronze é cobre endurecido, tá? O bronze não é cobre puro, mas é um cobre endurecido, enrijecido. Porque o cobre é tão mole que se você morder assim, cobre é que nem ouro. Ele amassa. Então, para ficar um pouco mais duro, eles colocam um treco-treco dentro para ficar mais duro. Mas o bom mesmo é cobre. A questão do DIU de cobre eu não posso lhe dizer, porque eu não sei qual é o formato do DIU de cobre, mas o DIU de cobre é porque mata as bactérias, e o cobre não pega a bactéria, o plástico pega. A bactéria encosta no cobre e morre. O problema do DIU de cobre é que se der problema na mulher, é porque o DIU de cobre mata a bactéria boa e ruim. Aí tem o formato T, tem o formato L, tem o formato V. Eu me arrependo muito de ter usado. Não, acho que às vezes tem algumas mulheres dá problema, outras não dá, né? Aí tem que ver com o médico. O problema do DIU é que o cobre, ele é esterilizado dele mesmo. Ou seja, uma bactéria não fica ao redor de um cobre. Ele suja tudo, mas ele não fica. Só que o cobre mata a bactéria de todo tipo, as boas e as ruins. Então, o DIU é em forma de T, pastor. E olha, eu sinto muita dor, vou tirar para tentar engravidar. Ótimo, engravide mesmo, tá? Então, está bem explicado os dois grandes mistérios que foi falado hoje, né? Foi falado tudo sobre sangue e foi falado tudo sobre energias masculinas, femininas, se proteger, quebra de pratos, quebra de coisas, como saber se tem uma displasia energética. Essa parte de displasia energética é muito boa mesmo. São informações privilegiadas que você não encontra nem no Google. Pastor, eu faço uma antena de cobre. Qual o formato da antena? Qual é o formato da antena de cobre? Deixa eu ver. Funciona muito bem, pastor. O que funciona? As suas antenas, Até casamento na Live foi falado hoje, de tanta energia falada. Eletrocultura Bruna. Ele é uma forma espiral. Ela o quê? Sim, a antena que você faz, né? A espiral, né? Porque o formato da antena conta muito, né? Entendeu? Que tem antena de emitir e tem antena fêmea e tem antena macho. Sobre o sangue, né? Sobre o sangue negativo, vamos falar, dá pano para as mangas. Vamos falar amanhã? As plantas crescem muito rápido com antena, a elétron sabedoria, tudo é elétron, né? Tudo é elétron, tudo é um campo magnético. Nós vivemos em um planeta que ele gira eletricamente. O nosso planeta ele é bilhões de peso, ele gira eletricamente, né? Suas células giram eletricamente. Com a antena cresce mais as plantas, a espiral eu sei assim, que se você colocar no pé de uma planta um fio de cobre e cercar ela, vai proteger mais ela. Isso é em cachorro, é em gato, é em boi. A questão da sua filha, sim, eu não falei ainda não, vou falar sim. É aquilo que eu lhe falei mais um pouquinho. Então vamos conversar amanhã, tá? Em nome de Jesus. Então está bem respondido, né? Graças a Deus. Ok?